Amém. Hoje nós vamos falar sobre rendição, né? Nós vamos começar lendo João 19, versículo 30. Então, diz assim a palavra do Senhor. Quando, pois, Jesus tomou o vinagre, disse: está consumado. E inclinando a cabeça, rendeu o seu espírito. Aleluia! E falar de rendição não tem como falar de Jesus, porque Jesus, ele se rendeu à vontade de Deus. Foi fácil para ele vir, morrer, padecer, né? Foi pregado numa cruz ali, por amor a todos nós? Não foi, mas ele decidiu se render à vontade de Deus. E nós, gente, precisamos também disso, nos render à vontade do nosso Deus. Deus, ele quer isso de cada um de nós, né? Eu penso assim, que ele lá do céu, ele fala assim, mas eles precisam se render mais, né? Eles precisam acreditar mais em mim, confiar mais em mim, porque eu fiz tanto por eles e eles ainda não entenderam tudo que eu fiz por eles, né? Então a gente precisa confiar mais em Deus, entregar a nossa vida mais nas mãos dele, mais do que a gente tem entregado. Então é uma confiança assim, é como se fosse assim, a primeira música que a gente cantou, né? Ainda que a figueira não floresça, ainda que não dê fruto, ainda que eu passe por adversidades, tribulações nessa vida, ainda assim eu me alegrarei no Senhor. Isso aí é o que? Confiança em Deus. Confiar em Deus, gente, é acreditar que Deus não perdeu o controle da nossa vida. Às vezes nós olhamos a figueira, não tem fruto, é um problema ali, é um problema com o filho, é mãe, é no trabalho, é tanto problema. Mas ainda assim, eu me alegrarei no Senhor, eu me rendo à sua vontade, né? E é isto que Deus quer de nós, que nós estejamos sempre confiantes nele. E quem confia em Deus é uma pessoa triste? Não. Por quê? Porque ela sabe que ele é a solução, que ele é o nosso socorro bem presente nas adversidades da nossa vida. E o Senhor falou tanto comigo sobre estar alegre, independente da situação que nós estejamos vivendo. Ah, mas está muito difícil, Deus. Sabe o que ele fala hoje para nós? Tá difícil? Foi para mim também. Eu venci. E comigo vocês vão vencer. Confia em mim. Então Deus nos pede hoje confiança nele, né? Não precisa ler, mas Mateus 11, 28 fala assim: vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Então a gente está cansado, a gente está sobrecarregado. O que vocês estão passando? O que estão sobre os seus ombros? Deus fala: vinde a mim, lança para mim o seu problema. O seu problema eu quero resolver, mas confia mais em mim. Confia mais em mim, né? Então, ele fala: vinde a mim e eu vou te aliviar. Então nós precisamos nos achegar mais no Senhor. Eu fiquei imaginando, a gente, quando os filhos da gente é menor, a gente coloca eles no colo e eles dormem tão tranquilos, não é assim? A gente chega lá: filho, senta aqui. Quando é feio, eles estão dormindo, dormem a noite toda, acorda alegre, porque eles confiam que o Pai está do lado deles, guardando a noite, guardando o dia. E assim tem que ser a nossa vida. Nós temos que nos colocar no colo do nosso Deus e nós vamos dormir. Deus, eu estou aqui nessa cama, mas eu quero estar no seu colo. Cuida de mim, não me deixa triste, não me deixa abatido, porque eu quero me alegrar no Senhor, porque o Senhor cuida de mim. Ah, mas eu estou passando um problema.
necessidade, eu estou com uma enfermidade, é um filho enfermo, é algo que precisa acontecer que não acontece. E Deus fala: confia em mim. Confia em mim. Não é no seu tempo, é no meu tempo. É no tempo de Deus que as coisas vão acontecer. Mas nós precisamos confiar em Deus, não nos abater. Às vezes o inimigo, gente, ele quer nos abater. Sabe por que acontece tanto problema na nossa vida? Porque o inimigo quer nos pôr cabisbaixo, triste. E daí, o que vai acontecer? Nós vamos entristecer o Espírito Santo. Então, nós temos que entender por que vem as lutas. Para que está acontecendo isso na minha vida? Para me confiar mais no Senhor. Saber que Ele é fiel, que Ele cuida, que Ele não desampara. E ainda assim, nós vamos nos alegrar nele, porque ele tem o tempo para nos entregar o que nós precisamos, né? Não precisa ler também, mas no Salmo 27, eu vou ler, se vocês não precisam ler, para a gente correr um pouquinho. No Salmo 20, versículo 7. Vamos ver o que está falando. Salmo 20, versículo 7. Fala assim: uns confiam em carros, outros em cavalos. Nós, porém, nos gloriaremos em o nome do nosso Deus. Amém? Então, gente, nós precisamos confiar em Deus. O porquê que aqui fala carro e cavalo? Por causa que eles têm o poder de nos carregar, de nos levar a algum lugar. Mas nós não podemos confiar em nada nesse mundo. Nós temos que confiar no Senhor. A nossa força vem dele. É ele que nos dá força, é ele que nos dá ousadia, é ele que nos dá coragem. E por mais que um bom cavalo, ele anda 80 km por hora. E se a gente for um corredor profissional, às vezes uns 60 quilômetros, né? Mas, e um carro anda aí a 200 quilômetros por hora, né? Mas com Jesus, a quantos quilômetros nós podemos andar? Aí é de avião, né, gente? Aí é de jato, não é assim? Então, a gente tem que confiar em Deus, não confiar em nada dessa terra, não ficar olhando para as coisas da terra, mas confiar em Deus. Não, o fulano vai me ajudar. Às vezes Deus vai usar a pessoa para nos ajudar, mas gente, a nossa confiança, ela tem que estar em Deus, né? Em Mateus 6, vamos estar lendo isso. Mateus 6, o versículo 19 ao 21. E com Jesus, gente, a gente pode alcançar o que ninguém alcança. Jesus com a gente é algo sobrenatural, né? Então é confiar nele e deixar ele dirigir a nossa vida, né? Mateus 6, do 19 ao 21, aqui fala dos tesouros no céu, né? Então diz assim: não acumuleis para vós outros tesouros sobre a terra, onde a traça e a ferrugem corrói, e onde ladrões escavam e roubam. Mas ajuntai para vós outros tesouros no céu, onde traça nem ferrugem corrói, e onde ladrões não escavam e nem roubam. Porque onde está o teu tesouro, aí está também o teu coração, né? Gente, eu fiquei imaginando, o que nós acumulamos na nossa vida é para onde nós estamos indo. Se você acumula muito na terra, você tá indo para a terra. Mas se você está acumulando tesouros no céu, aí você está acumulando lá no céu, aonde nós temos que acumular, porque é lá que nós teremos a nossa morada eterna. Então, para que nós vamos acumular
acumular coisas aqui, se hoje, qualquer dia desse, nós vamos partir desse mundo? Vai ficar aqui. Mas se a gente acumular no céu, como que se acumula tesouro no céu? Vocês vêm buscar tesouro aqui. E vocês vão levar tesouro. Quem busca, acha. Então aqui nós estamos acumulando tesouros no céu, onde a traça, onde nada vai tirar de vocês o que vocês buscarem de Deus, né? Então a gente tem que pensar o que eu tenho acumulado na minha vida. Conhecimento da palavra de Deus, eu tenho buscado mais de Deus, eu tenho orado mais, eu tenho praticado mais o amor de Deus. Tudo isso aí é tesouros no céu. Nós estamos acumulando para um dia nós estarmos lá com eles também, né? Então a gente precisa entender tudo isso. E em Mateus ainda 13:44 ainda fala dos tesouros. Qual que é o nosso maior tesouro? Nós vamos estar vendo aqui. Não tem tesouro maior do que esse, né? Mateus 13:44 fala assim. Todos já acharam? O reino dos céus é semelhante a um tesouro oculto no campo, o qual certo homem, tendo-o achado, escondeu, e transbordante de alegria vai e vende tudo o que tem e compra aquele campo. Gente, esse homem achou um grande tesouro. Qual que é o tesouro da nossa vida? Jesus é o maior tesouro que uma pessoa pode encontrar. E quando a gente encontra esse tesouro, o que a gente tem que fazer? Valorizar ele, amar ele, largar as outras coisas e focar naquele tesouro. Porque ele é um tesouro, gente, incalculável. Quem tem Jesus tem amor, tem tudo, tem graça, tem misericórdia, tem favor não merecido. Então quem tem Jesus tem o maior tesouro dessa terra. Não precisa ficar preocupado com os outros, não. Tem o maior, já adquiriu o maior. Então o que a gente tem que fazer? Valorizar ele, alegrar, porque nós temos esse tesouro. Eu não sei, gente, como que tem pessoa. Eu fiquei pensando, Deus, como que eu já fiquei triste sendo filha do Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Como que nós temos essa capacidade de, às vezes, nós ficarmos tristes, sendo que do nosso lado está o nosso auxílio, está o nosso socorro. Ele é socorro bem presente nas adversidades da nossa vida. Então, gente, nós precisamos nos alegrar em Deus. Quem tem Deus de verdade na sua vida, não tem cara feia nele, não. Não tem tristeza, não. Porque quem tem Deus tem alegria, tem abundância, tem tudo, tem tesouros, né? Então a gente precisa entender tudo isso. Em Hebreus, está mais no finalzinho, né? Hebreus 4, nós estamos quase terminando. Hebreus 4, o versículo 14 ao 16. Hebreus, está perto ali de Apocalipse, finalzinho da Bíblia. Hebreus 4, 14 ao 16. Então diz assim: tendo, pois, a Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote que penetrou os céus, conservemos firmes a nossa confissão. Porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer das nossas fraquezas. Antes foi ele tentado em todas
todas as coisas à nossa semelhança, mas sem pecado. Acheguemo-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia, acharmos graça para o socorro em ocasião oportuna. Aleluia! E, gente, então quem tem Deus, tem graça de Deus. Você tem o maior tesouro do mundo? Então você tem graça. Então nós hoje estamos debaixo de graça de Deus. Um dia essa graça vai acabar. Jesus vai voltar e falar: ó, você teve muito tempo para decidir sua vida. Você não decidiu? Acabou a graça. Então, nós temos a graça de Deus, o favor não merecido sobre as nossas vidas. Nós recebemos de Deus, não é porque nós merecemos, é porque Deus é bom, porque a gente achou Ele, encontrou Ele e tem valorizado, andado com Ele, caminhado com Ele e tem aprendido dele, né? Então nós não podemos ser incrédulos, temos que ser pessoas de fé, pessoas que confiam em Deus verdadeiramente. Gente, a nossa fé, ela precisa ser uma fé verdadeira. Ah, mas é difícil. Gente, é acreditar que Deus está conosco, é confiar que Ele tem o controle, e nós temos que caminhar com Deus, caminhar na sua palavra. A palavra de Deus, gente, é como um sopro de Deus para nós. Aqui a palavra de Deus está sendo levada, é Deus soprando na vida de vocês. Aleluia! É palavra dele, não é invenção minha, é sopro de Deus para cada um de nós. Aleluia! Então nós não podemos retroceder, nós temos que andar de fé em fé, buscando a Deus, confiando em Deus, colocando nossos anseios, as nossas preocupações no colo de Deus. Deitar ali no colinho do Senhor, dormir em paz. Deus, eu sei que o Senhor está cuidando de tudo. O Senhor está cuidando daquele lá que está difícil, do marido às vezes que não está muito fácil. O Senhor está cuidando do meu trabalho, daquele patrão difícil. O Senhor está cuidando. Mas quando que a gente confia nele, né? Em Atos 10, fala de um homem chamado Cornélio. E nós vamos ver a entrega desse homem para o Senhor, né? E algo que aconteceu aqui muito lindo nessa entrega dele, né? Acho que eu não marquei aqui, mas está por aqui. Atos 10. Só um minutinho, gente. Atos 10. Aqui vai falar do centurião Cornélio. Nós vamos ler o Atos 10, do versículo 1 ao versículo 8, onde fala assim, Atos 10, fica depois de João, amém? Então diz assim a palavra do Senhor: morava em Cesareia um homem de nome Cornélio, centurião da corte chamada italiana. Este homem era piedoso e temente a Deus, com toda a sua casa, e que fazia muitas esmolas ao povo, e de contínuo ele orava a Deus. Esse homem observou claramente durante uma visão, cerca da hora 9 do dia, um anjo de Deus que se aproximou dele e lhe disse: Cornélio. Este, fixando nele os olhos e possuído de temor, perguntou: que é, Senhor? E o anjo lhe disse: as tuas orações e as tuas esmolas subiram para a memória de Deus. Agora envia mensageiros a Jope e manda chamar Simão, que tem por sobrenome Pedro. Ele está hospedado em Simão Curtidor, cuja residência está situada à beira-mar. Logo que se retirou o anjo
que lhe falava, chamou 2 dos seus domésticos e um soldado piedoso dos que estavam a seu serviço. E, havendo-lhe contado tudo, enviou-os a Jope. No dia seguinte, indo eles a caminho e estando já perto da cidade, subiu Pedro ao eirado por volta da hora sexta, a fim de orar. Estando com fome, quis comer, mas enquanto eles preparavam a comida, sobreveio um êxtase. Então viu o céu aberto, descendo um objeto como se fosse um grande lençol, o qual era baixado à terra pelas 4 pontas, contendo toda sorte de quadrúpedes, répteis, aves, e ouviu-se uma voz que se dirigia a ele: levante, Pedro, mata e come. Mas Pedro replicou: de modo nenhum, Senhor, porque jamais comi alguma coisa comum e imunda. A segunda vez veio a voz e lhe disse: ao que Deus purificou, não consideres comum. Sucedeu isto por 3 vezes, e logo aquele objeto foi recolhido. Enquanto Pedro estava perplexo sobre qual significado seria esta visão, que os homens enviados da parte de Cornélio, tendo perguntado pela casa de Simão, pararam junto à porta, e chamando, indagavam-se ali, hospedado Simão, por sobrenome Pedro. Enquanto meditava Pedro acerca da visão, disse-lhe o Espírito: então, ai dos homens que te procuram, levanta-te, pois desce e vai com eles, nada duvidando, porque eu os enviei. E descendo Pedro para junto dos homens, disse: aqui me tendes, sou eu a quem buscais. A que viestes? Então disseram: o centurião Cornélio, homem reto e temente a Deus, e tendo bom testemunho de toda a nação judaica, foi instruído para um santo anjo para chamar-te à sua casa e ouvir as tuas palavras. E eu achei aqui tão interessante, eu estava querendo chegar a essa parte onde eu vou estar falando sobre a história, porque ela é longa, senão a gente vai tomar muito tempo. Então a gente vê aqui um homem chamado Cornélio. A palavra de Deus fala que esse homem era temente a Deus, reto, e era ele toda a sua casa. E Cornélio, ele gostava de ajudar as pessoas e de contínuo ele orava a Deus. Então a gente vê um homem assim, a gente fala assim: nossa, mas ele já está lá no céu, aí. Um homem desse jeito. E ele não estava. Por quê? Porque ele ainda não conhecia Jesus verdadeiramente e o que Jesus veio trazer para todos nós, né? Então Cornélio simboliza o quê? O homem religioso. Aqui pouco para frente aqui conta que quando Cornélio viu Pedro, ele se prostrou diante de Pedro, e Pedro fala assim: levanta, Cornélio, eu sou homem como você. Então a gente vê que Cornélio era um homem idólatra, ele era um religioso que acreditava em Deus, mas que fazia várias coisas erradas, né? E ali Pedro, que a salvação ali não era para os gentios ali, né, para os romanos, e Pedro entendeu que a salvação era para todos, né, e logo a salvação chegou até Cornélio e toda a sua casa. E gente, eu lendo esses versículos, eu fiquei imaginando, ali Deus queria salvar Cornélio. E Deus teve que mandar um anjo do céu, apareceu para Cornélio, para ele procurar Pedro, que Pedro iria pregar o evangelho para ele, o verdadeiro evangelho. E hoje, quem é os anjos do Senhor na terra?
A igreja. Nós somos os anjos do Senhor. E quantos Cornélios estão nesse mundo? Gente, eu conheço um tanto. E eu sei que vocês conhecem também. Pessoas religiosas, cheias de religião, que acreditam em Deus, mas acreditam num tanto de coisa junto. Então ainda não conhecem o evangelho verdadeiro. Ainda não acharam o grande tesouro da sua vida, que é Jesus. E quem tem Jesus, quem tem esse tesouro, não precisa buscar mais nada. Ele é suficiente para todos nós, né? E Jesus, ele fala conosco hoje. Vai lá, prega para os Cornélios. Fala de mim para eles. Fala que eu sou o tesouro verdadeiro. Fala para eles, eu quero trazer salvação. E nós precisamos obedecer a voz de Deus, né? Em Eclesiastes, hoje em oração, eu sempre oro na segunda-feira. E eu falo, Deus, o Senhor quer falar mais alguma coisa? E me veio Eclesiastes capítulo 8, versículos 5 e 6, onde fala assim: quem guarda o mandamento não experimenta nenhum mal, e o coração do sábio conhece o tempo e o modo, porque para todo o propósito há um tempo e modo, porquanto é grande o mal que pesa sobre o homem, né? Então aqui, se a gente for ler o versículo isolado, a gente pensa assim, quem guarda os mandamentos de Deus não vai sofrer nada. Vai passar pela vida como já se fosse um anjo. Não vai ter doença, tá na carne, mas não quer ter doença, não quer ter nada, né? Mas, gente, aqui fala bem claro que na nossa vida não é só vitória, mas quem tem o tesouro verdadeiro na sua vida, quem confia em Deus, tem recompensa. E às vezes nós queremos recompensa nesta terra, mas a nossa recompensa é aonde nós estamos acumulando os nossos tesouros, que é no céu. Então a nossa recompensa, a gente não pode ficar olhando aqui na terra. Mas eu oro, eu jejuo, eu faço isso e isso. E às vezes a gente não quer sofrer. Mas o sofrimento nos faz melhor, gente. Todas as vezes que eu sofri, eu fiquei melhor. Então, a gente tem que entender tudo isso, mas passar pelas aflições, por tudo que nos sobrevém, confiando em Deus. Confiando em Deus. Confiando que Ele é socorro bem presente nas adversidades das nossas vidas, né? E a gente sabe que aqui nesse mundo, tudo é incerteza. Tudo é incerteza. O dia de amanhã é incerto. Mas nós temos que andar com Jesus, caminhar com Ele, nos alegrando nele, confiando nele. 50%? Não. 60%? 100%. Né? Então, e assim nós vamos viver nessa vida acumulando tesouros no céu. Porque acumular aqui não vale a pena. E assim, quando eu estava orando, me veio assim algo no meu coração. Eu não afirmo que é o Senhor, mas me veio muito forte que Deus vai sacudir a terra. E os frutos podres, eles vão cair. Né? Eu li isso na internet. Nossa. Então tá confirmando, né? E os frutos podres vai cair. E os frutos podres da nossa vida, eles precisam cair. A falta de confiança,
né? A falta de fé, a nossa impiedade com os Cornélios da vida, né? Então, Deus vai sacudir, gente, né? E aquilo que é ruim na nossa vida, aquilo que ainda está trazendo feiura, vai cair, em nome de Jesus. E nós vamos prosseguir confiando no Senhor, no colinho ali do Senhor. E que mais? Vamos ver se vocês aprenderam. Ah, mas meu marido tá doente. Ah, diabo, você acha que você pode me pôr de cara feia? Eu confio em Deus, Satanás. Eu confio em Deus. Você não vai me abater, porque eu confio no meu Pai. Deus quer uma igreja como? Feliz. Aquele que é feliz é porque ele confia no Senhor. Amém? Então era esta mensagem de hoje, né? Que Deus abençoe todos vocês.